Muito bem, senhores. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Eu sou Evandro Santana e estou comentando a obra O Poder e a Glória do Graham Greene. Estamos passando pelos capítulos 1 e 2 da terceira parte. Mas antes de falarmos dos capítulos propriamente ditos, eu gostaria de abrir um parênteses e lhes apresentar algumas versões ou características diferentes da comédia. A minha intenção em fazer essa apresentação, ainda que superficial, é porque eu tenho o intuito de inserir a obra que estamos lendo dentro de uma classificação literária específica. Certo? Então vamos lá. Eu vou me ater à anatomia crítica do Northrop Frye. Certo? Então, dentro do tema do cômico, o Northrop Frye vai dizer que o cômico é a integração da sociedade que geralmente toma forma a incorporação de uma personagem central a esta sociedade. Ou seja, a comédia, ela se dá numa trama em que há uma integração de uma personagem principal a uma determinada sociedade. E dentro desse conceito de comédia, nós temos alguns tipos de classificações. Vamos a elas. Então, nós estamos na anatomia crítica nos modos ficcionais cômicos. Então, nós temos ali na comédia mítica a história de como um herói é aceito por uma sociedade de deuses. Depois nós temos na literatura clássica o tema da aceitação das divindades que têm que passar por uma provação. Por exemplo, do Hércules, que tem que passar por um processo de 12 trabalhos para mostrar o seu valor para uma comunidade de deuses. Nós temos na literatura cristã, que é o tema da salvação ou da assunção, como se dá no final da Divina Comédia de Dante. Já na comédia romântica, nós temos o tema do idílico. Seu principal veículo é a pastoral. Ou seja, preserva o tema da fuga da sociedade, idealizando uma vida no campo ou na fronteira. Nós temos, por exemplo, uma forma de uma comédia romântica de nível muito elevado, é a Tempestade do Shakespeare, em que Próspero é uma personagem principal, sai exilado de sua terra natal e vai morar por muitos e muitos tempos numa ilha. Então nós temos ali o campo, o pasto, a vegetação e por aí vai. Mas quando se trata de uma literatura popular moderna, este tema idílico, nós temos o faroeste, o gado, a ovelha e por aí vai. Já na comédia doméstica, nós temos baseada no arquétipo da Cinderela, em que a recompensa é a incorporação do indivíduo a uma sociedade, em que esse indivíduo é recebido através de festas, com vestido de noiva e cédulas bancárias. Então, de uma forma assim bem superficial e bem passageira, só apresentando ali algumas classes de comédias. É importante também dividirmos que dentro da literatura nós temos
alguns padrões, 2 padrões especificamente. O padrão mimético elevado e o padrão mimético baixo. No padrão mimético elevado, nós temos um limite superior, ou seja, um ponto em que a visão imaginativa de um mundo eterno torna-se uma experiência dele. Nós temos o exemplo do Dante Alighieri em sua Divina Comédia, quando ele é conduzido por Beatriz no paraíso e ele vai assuntando aos céus até chegar ao empíreo, que é uma espécie de parte superior do céu. Essa é uma espécie de um padrão de literatura mimético elevado. E temos um outro padrão que é o mimético baixo, ou seja, há um limite inferior em que a arte ela vai representar aquelas características inferiores condizentes com a vida real. E neste contexto, nós temos, segundo Freire, o romance, que é, de modo geral, os romances em que nós temos grandes epopeias, grandes situações sendo retratadas ali. E nós temos os romances novels, que é uma forma de distinguir ou separar dos romances de níveis elevados. Nesses romances novels, nós temos, como que eu posso expressar? Nós temos no mimético baixo, espécies de história em que sempre tem um final feliz na comédia. E aí, nós temos o conceito de uma comédia específica, que é a irônica. Na comédia de traço irônico, a ironia é em que as personagens elas são iguais ao leitor ou inferior. É um estilo de literatura em que o leitor ele pode olhar para o personagem principal assim, do alto para baixo, sabe? Por exemplo, quando você pega Dom Casmurro, do Machado de Assis, nós temos o Bentinho, um jovem ressentido, invejoso, incapaz e todo vulnerável. Então, quando você ler Machado de Assis e olha ali para o Bentinho, você olha assim, de uma forma ou igual ou superior. Por um outro lado, também, na mesma condição, nós temos na Madame Bovary, do Flaubert, nós temos ali uma mulher adúltera com uma imaginação erótica, como que eu posso me expressar, volúvel, né? E aí ela acaba num processo de adultério, veleidades, futilidades e vai desembocar no suicídio e anteriormente passa pela loucura. Então esse aí é o tipo de literatura irônica neste campo. E aí, o Poder e a Glória especificamente, depois de eu lhes apresentar estas pequenas características, vou situá-los em que tipo de literatura o Poder e a Glória é classificada. Vamos para Northrop Frye, na página 163. O passo seguinte é uma comédia irônica
dirigida às pessoas, que podem perceber que a violência homicida é menos um ataque de um indivíduo maligno a uma sociedade virtuosa do que um sintoma do próprio vício dessa sociedade. Uma comédia assim seria o tipo de paródia intelectualizada de fórmulas melodramáticas representadas, por exemplo, pelos romances novels de Graham Greene. Então, nesse romance do Greene, é uma espécie de comédia irônica, dirigida às pessoas, em que os crimes, as tragédias, as perseguições ali, é um ataque a uma sociedade, não a uma pessoa específica. Certo? Aqui estamos situado o romance ficcional cômico do Greene. Então, no romance propriamente dito, nesse primeiro capítulo da terceira parte, nós temos o nosso padre da aguardente chegando num lugar seguro. E ele é muito bem recebido por um casal de beatos alemães luteranos. Então ele é acolhido. Esse casal de luteranos que são irmãos não questiona nada, simplesmente o trata bem, muito bem. E logo aqui, o padre, ele já começa a ficar luxento, né? Ele volta a rememorar e repetir os padrões de comportamento de outrora, que é o vaidoso, o luxo, o arrogante. Ele volta ao padrão negativo de comportamento quando ele tinha os momentos de glória. Bastou um minuto para estar bem, ele volta no processo negativo comportamental. Porque ele volta a se sentir confiante novamente. E ele passa a esnobar. Tanto que um desses padrões, ele volta a cobrar as missas para batismo, para confissões e para celebrar a missa. Né? Bastou estar bem, ele volta ao padrão comportamental antigo. É assim, surpreendente, né? Enfim. E aí ele volta também a questionar a devoção. Só que desta vez ele se inclui na condição de devoto. E para ele a devoção é uma espécie de comportamento superficial, uma espécie de em que a pessoa ela confunde o sentimento pirotécnico da devoção com a verdadeira prática religiosa. Tanto que ele se auto-intitula: eu também sou um devoto. Eu digo seguir a Deus, mas estou me enxarfundando na cachaça, não me arrependi dos meus pecados. E aí ele passa por todo esse processo que é muito bacana de ver a cena. E no final desse capítulo 1 da parte 3, o mestiço aparece de novo, falando que ele encontrou alguém que precisa de um padre porque está morrendo. E nesse exato momento, ele fica ali meio indeciso, mas por um momento de reflexão, ele acaba topando seguir o mestiço, sabendo que está indo para uma armadilha. E ele segue o mestiço. Na hora que ele vai partir com o mestiço para salvar este moribundo, o mestre
escola faz chacota do padre, que agora ele está pegando os espólios, né, de guerra, que é o dinheiro das contribuições dos fiéis, para ir à forra. E ele concorda com esse mestre escola, devolve o dinheiro, falando que não vai precisar dele, e voluntariamente ele segue o mestiço, sabendo que está indo para a morte. É uma das cenas assim mais altas do livro, na minha opinião. E então, aqui ele já entra no segundo capítulo da terceira parte, que é ele indo voluntariamente para a morte. Inclusive, ele diz a si mesmo no diálogo interno que ele está indo para Las Casas, né? Que é uma espécie, uma cidade, e ele fala assim: eu vou encontrar o confessor lá e eu não quero confessar que eu deixei de absolver o moribundo no meio do caminho. E aí, meus amigos, resumidamente, este é o conteúdo dos 2 capítulos. E aqui eu quero fazer uma pequena provocação aos senhores. A despeito de tudo que este padre faz, às vezes, muitas vezes, de sua falsa piedade, da sua desconfiança do bem, do belo e do verdadeiro, ele ainda assim é um homem que coloca a sua própria vida em risco para salvar um outro, um próximo. E aí, será que não tem algo de santidade nisso? Eu não sei a resposta. É uma provocação que eu faço aos senhores. Porque se nós vamos lá em João 15, nos versículos 12, 13 e 14, nós temos as palavras de Cristo dizendo: este é o meu mandamento, amai uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus irmãos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Então, será possível este ato de dar a sua própria vida para um amigo, para a salvação de um outro? Não seria possível esse ato perdoar todo outro pecado? É só uma provocação. Eu não sei as respostas. Quero apenas causar uma provocação para que essa provocação nos coloque numa reflexão, numa espécie de meditação. Ou seja, tentarmos buscar uma vida interior de alguma forma. Fico por aqui. No próximo vídeo, nós veremos os capítulos 2 e 3 da terceira parte e vamos ver onde isto vai nos conduzir. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.